Bom dia, igreja. Podem se assentar. Antes que nossos irmãos saiam, queria cantar só um pedacinho, um refrãozinho. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Podemos? Só um refrão, só para a gente lembrar que grandes coisas Deus tem para nós. Acredita nisso? Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Toma posse, toma posse. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Glória a Deus. Deus tem grandes coisas para você. Toma posse. Quero dar um bom dia à igreja, bom dia a quem nos assiste pela internet. Eu gostaria de fazer um quebra-gelo aqui bem rápido, para que nós comecemos a nossa palavra. Fiquem de pé, por favor. Façam assim como se estivesse agradecendo ao Senhor. Bem forte para trás. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia. Deixa a sua coluna dobrar para trás. Relaxa. Amém, amém. Depois façam como se estivesse louvando ao Senhor. Glória, glória. Reverência ao Senhor. Reverência ao Senhor. Lá no chão, lá no chão. Glória. Aleluia. Aleluia! Pode se sentar. Alguém sentiu a coluna dar uma estralada aí? Eu escutei a minha. Glória a Deus. Queridos, estou muito agraciado hoje por esse convite de trazer a palavra. E nós vamos falar sobre o descanso da graça. Projeta para nós, por favor, irmão José. O descanso da graça, ficou meio apagado, né? O tema ficou. O tema é o descanso e o objetivo é aprender a descansar no Senhor. Quem aqui já aprendeu a descansar no Senhor? Glória a Deus. Tem uma irmã lá atrás que aprendeu, tem outra ali também. Se não sabem, a outra irmã, vamos tentar aprender aqui hoje. É fácil? Às vezes não. Mas vamos então. Texto bíblico que nós separamos, Hebreus 4, nós vamos ler do verso do 1 até o verso 11, vai estar projetado, eu vou estar lendo aqui. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que alguns de vocês pensem que tenha falhado. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. Conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Amados, o 4 diz assim, pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia, nestas palavras, no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz, jamais entrarão no meu descanso. Nós vamos falar sobre isso lá na frente. Entretanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as obras novas foram pregadas, não entraram, por causa da desobediência. Pesado, é forte. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia chamado
o hoje, ao declarar, muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Assim, amados, verso 7 continua dizendo assim: porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Amados, portanto, esforcemo-nos por entrar neste descanso, para que ninguém venha a cair segundo aquele exemplo de desobediência. E o verso 11 fecha assim: portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, entregamos agora, Senhor, a palavra nas Tuas mãos. Que o Senhor possa abrir nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para tudo aquilo, Pai, que for falado aqui, que seja para a honra e glória do Senhor. Pai, que não sejamos nós, mas o Senhor a fazer sobre nós, através de nós. Abra nosso coração, abra nossos ouvidos espirituais, para que tudo aquilo que for falado, que traga revelação ao nosso coração. Que o Senhor tenha total liberdade no nosso meio. Que todos aqui, Senhor, possam ouvir, entender e compreender aquilo que o Senhor quer conosco. Ensina-nos, Senhor, a descansar nos Teus braços. Ensina-nos, Senhor, a confiar no Senhor, a confiar nas Tuas promessas. Que todos aqueles que estiverem nos assistindo pela internet sintam abraçados, sintam acolhidos. E assim nós Te agradecemos, Senhor. Não deixe que nada de mal venha acontecer, que nenhuma interferência maligna venha tirar nosso sossego. Pai, coloca Teu Espírito sobre nós. E assim nós Te louvamos nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amados, sabe qual que é a diferença de ouvir e escutar? Alguém sabe? Vou falar. Ouvir é o seguinte: você está ouvindo a música, você está ouvindo todos. Ouvindo, tudo que está falando, você está ouvindo. Escutar é direcionado. Você dá atenção para aquilo. É aquilo que te faz ficar gravado na sua mente, quando você escuta. Porque ouvir, você ouve tudo. Depois te perguntar, o que você ouviu? Ah, não sei. Era tanta coisa, não sei. Mas quando você escuta com o coração, você grava na sua mente. Amém? Vamos escutar a palavra? Glória a Deus. Queridos, nós podemos ver, ouvir, falar, no Velho Testamento como no Novo Testamento, a palavra santo. Sempre nós ouvimos a palavra santo. Isso significa que algo ou alguém foi separado para Deus. Você foi separado para Deus, irmão? Nós, amados, estamos num processo de santificação para chegarmos à plenitude de Cristo. Nós não somos santos, nós estamos num processo de santificação. E só alcançaremos a plenitude de ser santo quando nós estivermos com Jesus Cristo. Amém? Mas para isso nós temos que estar todos os dias nesse processo. É um processo lento, de aprendizado, e é um processo doloroso, muitas vezes. Porque quando nós nos entregamos, entramos nesse processo, vai quebrar muita coisa. Queridos, o escritor de Hebreus, ele foi muito enfático nas colocações das palavras. E no verso 1 ele diz assim, nós lemos: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que alguns de vocês pensem que tenha falhado. Você já parou para pensar, às vezes, pensar e perguntar, por que eu não descanso no Senhor? Às vezes eu vejo falar em descanso, e por que eu não descanso? Por que eu deito a cabeça no travesseiro e rolo para um lado, rolo para outro, não tenho sono, não tenho sossego, não tenho paz? Por que nós não entramos nesse descanso? Queridos, ele está se referindo aqui
ao povo judeu que entravam no deserto, que estavam no deserto, e não deram ouvidos à palavra de Deus. Enquanto a promessa de descansar nele nos impulsiona para o alvo de Deus, cuidemos para não sermos desqualificados. Cuidemos para que nós continuemos nesse caminho em busca desse descanso, dessa santidade. Recebemos as mesmas promessas que o povo do deserto recebeu. No entanto, elas não fizeram bem àquelas pessoas, porque não foram recebidas com fé. Fé é uma palavra que nós temos que colocar em prática. Algo que nós não vemos, que nós não podemos pegar, mas que acontece. Romanos 10, 17 diz assim, ó, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ouvir aqui, nós estamos falando de escutar. Escutar, prestar atenção, ser bereano. Quem aqui sabe quem é ser um bereano? Na antiguidade existia um povo chamado lado de Bereia, a cidade de Bereia, eram os bereanos. A palavra diz que eles não faziam nada quando falavam para eles. Primeiro eles iam consultar as Escrituras. Primeiro eles iam procurar a verdade. Nós somos assim? Temos que ser bereanos. E a palavra está na Bíblia. Portanto, se cremos, amados, iremos experimentar esse tão prometido descanso. Se não cremos, padeceremos como aquele povo no deserto. Queridos, portanto, como diz o Espírito Santo, se já ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como nas provações do dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Deus continua fazendo as obras e nos mostrando no dia a dia, todos os dias da nossa vida. E muitas vezes nós ignoramos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso. Queridos, Deus fez essa promessa há muito tempo em algum lugar no deserto. Não chegaram ao lugar de descanso porque foram desobedientes, amados. Não acreditaram nas promessas de Deus. Aquele povo, eles andaram errantes 40 anos pelo deserto. 40 anos eles provaram do maná de Deus. 40 anos eles viram a glória de Deus naquele lugar. E 40 anos eles duvidaram. Você acredita nas promessas de Deus na sua vida? Você descansa nas promessas de Deus na sua vida? Amados, portanto, essa promessa ainda não foi cumprida. Os antigos não chegaram ao lugar de descanso porque foram desobedientes, mas acreditaram nas promessas, mas não acreditaram nas promessas de Deus, por isso eles não receberam. E Deus diz, não entrarão no meu descanso. Deus continua renovando a promessa, amados, e estabelecendo a data de hoje. A data de hoje. Como fez no Salmo de Davi, séculos depois do convite original. Hoje, por favor, ouçam, não fechem os seus ouvidos. Não fechem os seus ouvidos. Abram os seus olhos espirituais. Peçam esclarecimento para o Espírito Santo. Descansem. Descansem nos braços do Pai. É tão gostoso quando você descansa, quando você entrega nas mãos dele tudo aquilo, aqueles problemas que você tem, as dificuldades que você encontra, aquilo que você tem que fazer, que você acha que não dá conta. Entrega nas mãos do Senhor e descansa. É tão bom quando o Espírito traz alguma revelação. Tem uma historinha assim, rápida, que uma pessoa devia um dinheiro grande para o outro, um empréstimo, e já ia vencer o dia dele pagar. E ele, desesperado, falou, meu Deus, como é que eu vou pagar agora? Aquele cara agora que vai fazer comigo e tal.
Aí quando foi à noite, na hora de dormir, Deus deu uma revelação para ele. Liga para ele. Ele ligou. Fulano, é o seguinte, eu estou te devendo, tem que pagar amanhã, e eu não tenho dinheiro para pagar, tá? Boa noite, desligou. Ele deitou, foi dormir, sossegado, mas quem não dormiu foi o outro. O outro não dormiu, porque o outro falou, não vou pagar. Essa promessa ainda está viva, amados, e ela não foi cancelada no tempo de Josué. Essa promessa continua viva. Essa promessa continua até hoje. Tem um gatinho aqui? Olha que lindo, que lindo. Do contrário, amados, Deus não continuaria renovando a promessa para hoje. A promessa de chegada e descanso para o povo de Deus ainda é real. Ela não está lá no deserto, ela continua hoje. Até hoje Deus promete esse descanso ao povo dele, aos obedientes, àqueles que respeitam, que conheçam a tua palavra. Essa promessa é viva. Essa promessa não morreu. Deus mesmo está nesse descanso, amados. Esperando que nós também tomemos posse desse descanso que Deus nos promete. E se não fraquejarmos, no final da jornada, nós descansaremos com Ele. Mas prestem atenção, se nós não fraquejarmos, isso quer dizer que nós temos que continuar no processo de santificação, no processo, amados, de busca ao Senhor. Por isso, amados, portanto, permaneçam firmes e chegaremos ao local de descanso. Se não houver desobediência, não haverá desvio. Tudo o que Deus diz é para sempre, e o que Ele diz, acontece. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. Deus conhece o teu coração, amados. Sabe das tuas dificuldades. Entrega nas mãos dEle. Entrega nas mãos dEle. Fala, Senhor, eu não posso, eu não dou conta, eu não estou preparado, me fortaleça. E descansa nos braços do Senhor. Quem aqui quer ser santo, amados? Continue no processo de santificação. Continue buscando ao Senhor. Continue fazendo aquilo que Deus te mostra, aquilo que Ele te orienta. Deixa o Espírito trabalhar em você. Amém? Continue o processo diário de santificação. Não façam como o povo no deserto. Confie nas promessas de Deus. Não sejam incrédulos, amados, como os nossos antepassados. Eles viram e provaram as obras de Deus, e mesmo assim duvidaram de Deus. Quantos de nós duvidamos das promessas de Deus? Quantos de nós, às vezes, queremos fazer algo e nós sabemos que Deus vai nos dar, mas mesmo assim nós duvidamos? Quantas vezes Deus nos dá a cura e mesmo assim nós continuamos fazendo exames para ver se realmente foi dada a cura? Confiamos mais no Senhor. Confiamos mais. Ele é quem pode nos sustentar. Ele é quem pode nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Por isso, descanso. Descansa. Descansa. Queridos, não sejam incrédulos. 40 anos aquele povo andou pelo deserto. Andaram errantes. Andaram pelos caminhos que não deveriam. 40 anos eles duvidaram das promessas de Deus. 40 anos viram e provaram das promessas de Deus e mesmo assim duvidaram. Queridos, por isso, com exceção de Josué e Calebe, nenhum deles entraram na terra prometida. Você quer entrar na terra prometida? Não duvide da palavra de Deus. Não duvide da palavra que Deus dá para você, para a sua vida. Muitas vezes nós sofremos porque nós não confiamos em Deus. Nós sofremos porque nós não acreditamos na promessa de Deus na nossa vida.
É fácil? Muitas vezes não. Muitas vezes a realidade nos mostra coisas que nós, às vezes, se não ficarmos fortes, nós duvidamos. Mas descansem. Descansem, porque nós só temos um Deus, e é um Deus que faz tudo, que pode tudo. Do contrário, amados, não continuaria renovando a promessa até hoje. É um Deus de amor, é um Deus de paz. A promessa de chegada e descanso para o povo de Deus ainda está de pé. Não ficou lá no deserto. Ela continua de pé até hoje. Deus mesmo está nesse descanso, amados. E no fim da jornada, nós descansaremos com Ele. No fim do processo de santificação, nós seremos santos e descansaremos com Ele também. Portanto, permaneçam firmes e nós chegaremos a esse prometido descanso de Deus. Não se desviem nem para a direita, amados, nem para a esquerda. Se não houver desobediência, não haverá desvio, e se não houver desvio, então entraremos no tão prometido descanso de Deus. Não desista daquilo que Deus tem para você. Não desista daquilo que Deus propôs na sua vida. Muitas vezes nós duvidamos. Eu acho que, se alguém pode falar que nunca duvidou de uma promessa de Deus na sua vida, será que vai dar certo? Será que eu vou? Eu vou contar uma historinha mais na frente. Vocês serão santos para mim, porque eu sou o Senhor, sou santo, e os separei dentre os povos para serem meus. Aleluia! Glória a Deus, você foi separado. Você é separado, amado. Você é filho amado. Você é filho querido. Você está aqui hoje por quê? Porque você levantou e falou assim, hoje eu vou para a igreja. É isso? Não. Deus já tinha colocado isso no teu coração, amados. Deus já tinha preparado esse dia para você. Esse é o dia, é hoje. O nosso hoje é agora. Deus falou no seu coração e te trouxe até aqui. Porque eu tenho certeza que se fosse da sua vontade, muitas vezes você estaria em outro lugar. Mas Deus te conduziu até aqui. Você precisava ouvir essa palavra do descanso. Deus sabia que você precisava ouvir. Por isso você está aqui hoje. Amados, vocês serão santos para mim, porque o Senhor sou santo. E os separei dentre os povos para serem meus. Você foi separado, meu irmão. Você foi escolhida, minha irmã. Seja santo, amado. Seja santo aos olhos do Senhor. Perante Deus todos somos iguais. Perante Deus não há diferença. Você pode andar por onde você for. Todos somos iguais. Outro dia fomos na Espanha, lá em Bilbao. E o louvor, meu Deus, mas eu fui tocado naquele louvor, meu Deus do céu. Então, onde nós formos, Deus está conosco. Deus é o mesmo e está em todos os lugares. Como foi gostoso sentir a presença do Espírito naquele lugar. Mas por quê? Porque eu fui buscar. E foi Ele que me levou naquele lugar para ouvir aquela palavra. Mesmo falando em espanhol, o Espírito me revelava. Amém? Pois está escrito, amados, sejam santos, porque eu sou santo. Se Deus é santo, seus filhos também serão santos. Se Deus descansou da sua obra, nós também vamos descansar das nossas. Porque é uma promessa. É uma promessa de Deus. E promessa de Deus, ela nunca é quebrada. Muitas vezes a pessoa fala assim, a palavra de Deus tarda, mas ela não falha. Ela não tarda, amados. A palavra de Deus não tarda. Ela vem na hora certa. Na hora que Ele acha que tem que ser. E
Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Eu vou fazer uma pergunta para a igreja. Como Deus criou os céus e a terra? Com a palavra. Não foi isso com a palavra? Haja luz, haja isso, haja coisa. Então eu vou fazer outra pergunta. Deus ficou cansado? Se ele só falou, por que ele ficou cansado? Por que a palavra diz que ele descansou da sua obra? Amados, olha só. Não é porque ele estava cansado, é porque ele terminou a sua obra. Vou dar um exemplo para vocês. Você arruma um engenheiro, contrata uma empresa e vai construir uma casa. E você tem dinheiro para pagar, tudo bem, construa, faça a minha casa. No final, eles entregam a casa está pronta, você muda, vai para lá e fala assim, agora eu vou descansar da minha obra. Você trabalhou? Você fez alguma coisa naquela obra? Mas você está descansando da obra que você fez. Amados, entender o propósito do descanso. Quando Deus diz, descansem em mim, Ele está dizendo, confia em mim. Você confiou naquelas pessoas que estavam construindo a sua casa. Você descansou neles. Você descansou, você só foi lá depois que a obra estava pronta. Confie no Senhor. Confie naquilo que Deus tem para você. Ele quer o melhor. Com certeza, Ele vai fazer o melhor na sua vida. Observe que a primeira menção de santidade na Bíblia, ela está na palavra descanso. Deus disse que o sétimo dia deveríamos descansar de todos os nossos afazeres. O sétimo dia aqui, amados, é santo. O sétimo dia aqui é santo e nós temos o favor de Deus na nossa vida. Quando falamos de descanso, nós estamos falando de deixar de trabalhar ou de viver uma vida vazia. Às vezes podemos entender errado. Ah, o pastor falou que eu tenho que descansar, então agora, ó, eu vou sentar e vou descansar, vou beber, vou fazer alguma coisa e vou descansar. Não é esse descanso que Deus está nos dando. A referência aqui é para aqueles que vivem angustiados, cheios de ansiedade, preocupados com o dia de amanhã. Quem aqui não se preocupa com o dia de amanhã? Devemos entregar na presença do Pai. Você pode fazer alguma coisa com o dia de amanhã? Pode mudar alguma coisa no dia de amanhã? E por que você não descansa nos braços do Pai? Por que você não entrega para Ele e fala, Senhor, olha, eu tenho isso amanhã, mas eu vou deixar nas tuas mãos. Amados, aqui estão dizendo para aqueles que confiam nos seus próprios esforços, nos seus braços, na sua força, na sua inteligência, na sua capacidade, na sua competência. As pessoas que vivem dessa forma, eles não descansam. Porque eles dependem da força do braço, da força da sua capacidade, da sua inteligência. Vocês acham que eu estou aqui pela minha competência? Não, amados, eu vim confiado no Senhor. Porque eu sei que Ele está sobre mim, Ele que vai falar, Ele que vai fazer. Quando eu fui preparar essa palavra, eu ia sentindo a presença do Espírito me dando, visualizações, visando aquilo que eu tinha que escrever, aquilo que eu tinha que falar. Eu não trabalho por minha conta própria. É claro que eu dou a iniciativa, eu dou o start. Eu tenho que dar o primeiro passo, mas Deus vai me conduzir. O Espírito Santo vai me orientar na caminhada. O descanso vem com isso. Por isso nós temos que acreditar que Deus vai estar nos dando esse descanso. O que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Eclesiastes 1:3. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? De todo o seu esforço? Queridos, aos olhos do Senhor isso não é bom.
Pois Deus quer que vivemos uma vida de descanso nele. Descansar nele. Você já aprendeu a descansar no Senhor? Queridos, Hebreus 4:9 diz assim, ó: portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Se Deus descansou, amados, e disse que nós também deveríamos descansar nele, por que vivemos cansados, angustiados, carregando um fardo maior, mais pesado do que nós suportamos? Queridos, só nos resta a obediência. Só nos resta, amado, acreditar. Só nos resta viver esta promessa de Deus. O que Jesus disse? Venham a mim todos que estão cansados, eu vos aliviarei. O meu fardo é leve. Por que nós queremos carregar o fardo sozinho? O próprio Jesus disse, o meu fardo é leve. Nós queremos carregar o fardo do mundo. Quem vai ter descanso dessa forma? Queridos, você quer aprender a descansar no Senhor? Então aprenda a confiar nele. Aprenda a obedecer. Aprenda a reclamar menos. Nunca diga, eu não consigo. Mas o meu Senhor está acima de tudo. Vou contar uma historinha rápida. Um dia nós fomos numa casa, iniciar um pequeno grupo lá de oração. Era uma casa bem pesada. Um lugar bem pesado. O lugar que a nossa igreja estava era um lugar muito pesado. E sentamos. Antes de começar, quando nós íamos para começar, uma pessoa ficou endemoniada. O diabo pegou ela ali, virou e ela dava cada rodopio ali dentro, jogando cadeira para lá e para cá. Tinha 2 obreiros meus que estavam comigo, já correram para a porta e cercaram a porta. Eu falei, deixa ela, não segura ela não. Eu nem levantei. Eu falei, deixa ela. Só via a cadeira ir para cima e as pernas dela, pá, aquela coisa. Alguém aqui já viu alguém endemoniado? Alguém já viu? Alguém já presenciou? Se vocês não presenciarem, amados, eu vou contar. É feio, tá? Uma vez aconteceu lá na igreja, eu continuo isso aí. Quando a coisa aconteceu, eu só via nego correndo para o banheiro. Aquele tanto de gente correndo para o banheiro, botou a cara, todo mundo olhando lá assim, porque é feio. Em suma, eu orei para o demônio sair. Ele me encarou, veio na minha frente, chegou na minha frente aqui. Você é um fraco. Eu não vou sair, você é fraco. Eu olhei bem nos olhos daquela mulher, que era o diabo que estava nela, falei, eu posso ser fraco. Mas o meu Jesus, a quem eu sirvo, em nome dele, sai agora. Essa mulher deu um tapa para trás, ela caiu em cima dessa cadeira que amontoou. É eu, amados? Não, não é eu. Ele falou certo, eu sou um fraco. Eu não tenho essa força. Mas o Deus a quem eu sirvo é que me fortalece. O Deus a quem eu sirvo é que vai me levar para esse descanso. O descanso que ele prometeu, ele vai cumprir. Se eu não fraquejar. Se eu aceitar. Se eu cumprir a tua promessa. Um dia alguém abriu a porta da geladeira e ao pegar uma vasilha, deixou cair e espalhou tudo pelo chão. Sabe o que ela disse? A culpa é de quem não fechou essa vasilha direito. Pare, amados, de culpar as pessoas pelos seus erros. Assuma os seus erros. Pare de falar das outras pessoas. Outro dia, nós estávamos na reunião, e o pastor Ramon, com a permissão, lembrou na reunião de uma oração que não devemos duvidar das promessas de Deus. Aleluia. Queridos, pois a promessa de Deus, ela não falha. O que ele prometeu lá no deserto, ele cumpre aqui hoje. Ele diz àquele povo entrar no descanso dele, e ele está dizendo para nós hoje, entre no meu descanso. Entrem no meu descanso. E Jesus disse, o meu fardo é leve. Recebe o meu fardo, que o meu fardo é leve.
Você acredita nas promessas de Deus na sua vida, amados? O que Deus prometeu, Ele nunca vai deixar de ser cumprido. As promessas de Deus nunca morrem. Por isso, meu amado, descansa nos braços do Pai. Não fica falando para Deus toda hora aquilo que Ele prometeu para você. Não fica lembrando toda hora. Senhor, só me prometeu isso. Senhor falou que ia me dar isso. Ele sabe o momento de te dar. Ele sabe o momento que você vai receber. Quando você tem um filho aí de 10 anos e ele te pede uma moto, é moto mesmo que fala aqui? É moto, né? Você vai dar uma moto para ele, de 10 anos? Não. Você vai esperar o tempo dele para você dar essa moto. Já prestou atenção que nós somos assim com Deus? Senhor, eu quero isso. Se eu estou pedindo, então Deus vai me dar. Senhor, eu falei ontem que eu quero isso. Pare de cobrar as coisas de Deus. Ele sabe o momento de te agradar. Ele conhece a sua vida. Descansa nele. Quer outro exemplo? Senhor, olha, senhor, eu quero um carro, mas o senhor pode me dar um carro daquele bem fraquinho, né? Um carrinho bem, um calhambequinho e tal. Não façam isso. O senhor entende, o senhor sabe que eu preciso. Eu preciso de um veículo para rodar. Me agrada com o veículo, por favor. Deixa Deus trabalhar, deixa Ele te dar o melhor. Não peça lá embaixo, mas deixa que Deus trabalhe para você, descansa nele. Ele conhece você. Conhece o seu coração. Amados, quem quer aprender a descansar no Senhor? Jeremias 17:7 diz assim, bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. A palavra também que diz que muitos confiam em cavalos, outros confiam em carros, outros confiam nos braços, na sua capacidade. Nós confiamos nas promessas do Senhor. Nós confiamos em quem pode nos sustentar, de quem não falha. Quantos, quando nós entramos no descanso de Deus, o estresse ou a ansiedade não mais nos perturba, pois estamos debaixo da graça do Pai. Sabem por que uma criança não tem medo de quando ela pula de um alto nos braços do pai? Uma criança, às vezes, está na beira da piscina, né? Está ali no alto, e o pai está lá embaixo, vem, e ela se joga, porque ela confia no Pai. Você confia no seu Pai? O seu Pai eterno, o Pai que está nos céus. Se joga nos braços dele. Não duvide que ele possa fazer por você. Ele é um Pai amoroso, é um Pai que quer o melhor para você. Confia. Por que, amados? Ela confia. E você consegue descansar nos braços do Pai? Você consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir, amados? Mesmo sabendo que amanhã você tem que fazer uma prova e não pode ser reprovado? Você consegue dormir? Quem está na faculdade aí estudando tem um problema sério, né, irmão? Você consegue fazer isso? Nós temos que pensar o seguinte. Você se preparou. Você está num processo de santificação dia a dia. Por que então que na hora de fazer aquilo ali, você vai duvidar que Deus vai te ajudar? Descansa nele. Deixa ele fazer. Deixa ele cuidar da sua vida. Eu já vi um relato dizendo o seguinte: você estuda o ano todo para prestar uma prova de vestibular. Na noite anterior, não adianta você estudar mais. Isso é o estudo humano, científico. Não adianta você estudar naquela noite, porque você tinha que aprender, você já aprendeu antes. Aquela noite é a noite de descanso. É a noite de você colocar na presença do Senhor e falar, olha, até amanhã, Senhor, eu descansarei no Senhor agora. Porque tudo aquilo que foi preparado para você já está garantido. Queridos,
Você consegue dormir? Se não consegue, amados, olha o que Jesus disse no livro de Mateus. Venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Descansem, amados. Descansem no Senhor. Pastor, é fácil você estar aí na frente e falar, né? É fácil. Sabe por quê? Porque eu sei confiar no Senhor. Eu sei. Por isso, às vezes, eu deito, eu durmo. Falo, Senhor, olha, eu vou dormir porque eu não posso fazer. No Velho Testamento, o sacerdote nunca descansava, pois o serviço dele nunca acabava. Não existia uma cadeira para sentar, porque o sacerdote não podia sentar diante de Deus. Ninguém entrava no Santo dos Santos, senão o próprio sacerdote. Queridos, mas a Bíblia nos diz, no livro de Hebreus, que Jesus veio para pôr fim ao pecado que estávamos presos. Jesus veio, rasgou aquele véu, nos deu a condição de estarmos frente a frente com o Pai. Hoje nós temos acesso ao Santo dos Santos, temos acesso ao coração de Deus. Não precisamos hoje de interveniência de ninguém intervir por nós, nós podemos chegar direto ao Pai. Ô Felipe, eu sei que é o controlador do horário, hein? Deixa eu passar não, senão eu vou... Amados, sejam sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, o seu adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Cuidado, amados. Cuidado para que o diabo não tire as promessas de Deus da sua vida. Cuidado para não deixar o diabo desvirtuar você do teu caminho, aquele caminho que Deus preparou para você. Cuidado. E a incomparável grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no século vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Jesus é o cabeça. E Jesus disse o quê? Me siga, porque o meu fardo é leve. Amados, o diabo sempre coloca diante dos homens uma pergunta. Sempre que você se encontra numa dificuldade, o diabo vai cochichar no seu ouvido. E agora, o que você vai fazer? O que você vai fazer agora? Tem uma resposta que você pode dar para esse diabo. Eu vou sentar e vou descansar no meu Senhor. Eu vou descansar no meu Senhor, porque a Ele eu devo toda a honra e toda a glória. A Ele eu devo obediência. Mas muitas vezes você vai responder para o diabo, eu não sei, você tem um caminho para mim aí? Isso pode ser um problema. Isso pode impedir o seu descanso na presença do Senhor. Eu vou sentar e descansar no Senhor. Querido, não seja um derrotado. Não baixe a sua cabeça para as dificuldades. Lembre-se que você tem um Pai que está nos céus, que é onipotente, é onisciente, é onipresente. Ele pode tudo, sabe tudo, está em todos os lugares. Não adianta você querer esconder. Aonde você estiver, Ele vai estar com você. Ah, pastor, mas eu estou faltando dificuldade, estou com problemas. E cadê Deus? Ele está com você. Ele está com você. A sua situação poderia estar pior. Poderia estar pior, mas Deus está com você. Já ouviram aqueles passos do Senhor? Alguém andando na praia, já ouviram? Se alguém não ouviu,
Alguém andando na praia, 2 passos. Aí lá na frente, a pessoa em dificuldade, né, falou para Deus: Senhor, o Senhor sempre andou comigo, mas nas maiores dificuldades que eu olhei, só tinha 1 passo, era só os meus passos que estavam ali. Onde o Senhor estava? O que Deus disse para ele? Aquele espaço, meu filho, era meu. Eu estava carregando você nos braços. É bom ouvir isso, né? É bom saber que Deus está conosco, que nós estamos descansando nos braços dele. Gente, minha esposa foi arrebatada, cadê ela? Ah, Deus arrebatou ela lá para trás. Sumiu dali, eu já olhei várias vezes, não vi. Eu comecei a ficar preocupado. Não estou confiando em Deus? Queridos, o diabo ele quer fazer você desistir. Ele quer fazer você culpado. Ele quer falar para você que você é um incompetente, que você não dá conta, que você não pode. Mas você tem que ter a resposta: eu confio no meu Deus. Eu confio naquele que me prometeu. E se ele prometeu, ele vai cumprir. Eu não tenho que te dar satisfação. Eu tenho que ouvir a voz do meu Senhor. Não tema, amados. Nós temos um Deus e a Ele nós declaramos: Pai, está consumado. Fazendo isso, todos os obstáculos vão cair. O inimigo não vai tentar, ele vai tentar roubar a sua bênção do descanso, pois ele sabe, amados, ele sabe que enquanto você está nessa posição de descanso no Senhor, as bênçãos de Deus vão fluir maravilhosamente na sua vida. E o diabo não quer ver você feliz. Descansa nos braços do Pai. Não dê ouvidos às coisas negativas. Afaste das coisas negativas, das pessoas negativas. Afaste de tudo aquilo que te afasta de Deus. Se é algo que vai te afastar de Deus, deixa para lá. Seu compromisso primeiro é com Deus. Ontem eu deixei meus filhos esperando lá o carro, né, Tatá? Sogro, você vai precisar do carro? Eu falei: 5 horas da tarde eu vou precisar do carro. Que hora que você volta? Não sei, lá para 7. Ficar lá esperando. Mas primeiro, a obra de Deus. Nós estávamos numa reunião. Primeiro, as obras de Deus. Queridos, mas se você estiver nessa posição de descanso no Senhor, as bênçãos irão fluir na sua vida abundantemente. Creia nisto, que ela vai ser abundante na sua vida. Não quer dizer que vai ser agora, no estalar de dedo, mas Deus sabe o momento de te dar aquilo que você precisa. Peça, porque a palavra diz que às vezes nós não recebemos porque nós não pedimos. E muitas vezes pedimos para as coisas erradas. Senhor, eu quero uma moto. Não, você não está na idade de ter uma moto, não vou te dar moto. Deus pode te falar 3 coisas quando você faz um pedido. Sim, não e agora não. Temos que aprender a ouvir a voz do Senhor. Quando Ele fala sim, quando Ele fala não e quando Ele fala agora não. Tem coisas, amados, que nós nunca vamos ganhar de Deus. Deus nunca vai nos responder. Porque Ele sabe, Ele conhece o nosso coração, sabe o que nós precisamos. Não peça pouco, peça muito. Você é filho de rei. O nosso Pai é o Pai de tudo, do ouro e da prata. Por que nós vamos pedir lá embaixo? Peçam alto, porque Deus, Ele está querendo te agradar. Deus quer te dar, mas descansa nele. Descanse, meu amado. Descanse, minha amada. Nada que eu e você fizermos vai alterar aquilo que Deus tem para nós. Quem aqui pode mudar algo na nossa vida? Mudar o dia de amanhã? Mudar o que vai acontecer daqui 5, 10 minutos, meia hora? Você sabe o que vai acontecer daqui 1 hora? Nós não sabemos. E não podemos mudar isso. Então nós temos que confiar, acreditar e descansar nos braços do Senhor. Só Ele sabe. E a Ele nós devemos obediência. A Ele nós devemos toda honra
e toda glória. Amados, Isaías 32:18 diz assim, olha, e o meu povo habitará em morada de paz e em moradas bem seguras e em lugares quietos de descanso. Glória a Deus, aleluia. E o meu povo habitará em morada de paz e em moradas bem seguras e em lugares quietos de descanso. Quem quer descansar nos braços do Pai? Eu quero. Eu quero confiar nesse Deus. Eu quero estar sempre confiando nesse Deus. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se você continua cansado, não consegue dormir direito, pensando nos dias que virão, olha o que a Bíblia tem para te dizer. Está lá em Deuteronômio 12:9. Porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Aleluia! É forte, amados, porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor, o vosso Deus. Essa promessa não ficou no deserto, ela está aqui hoje, ela é viva, ela é real. O Espírito Santo está sobre nós, nos guiando. E Deus quer o melhor para nós, quer o melhor para você. Ele quer te sustentar. Às vezes nós mesmos caçamos, procuramos as dificuldades para a nossa vida. Nós pegamos os fardos pesados e colocamos nas nossas costas. E quando eu falo fardos, são os fardos da vida. São as dificuldades da vida que a maioria das vezes nós mesmos procuramos com as nossas mãos. Os problemas da vida nós procuramos com as nossas mãos. Parem para pensar direitinho o que é que nós fazemos. As decisões que nós tomamos errada. As decisões que nós tomamos antes de consultar o Senhor. Queridos, meu amado, descansa nos braços do Pai. Olha só, lá no Brasil, eu e a minha amada esposa, que agora está lá atrás, não foi arrebatada. Amém, aleluia. Fiquei já tremendo, falei, meu Deus, fiquei aqui sozinho. Nós pastoreamos, amados, uma igreja com mais de 150 pessoas. Tivemos muito mais em certo tempo. Os pastores, aqueles que são pastores, que são dirigentes, sabem o que é isto. Hoje você tem uma igreja com bum, amanhã você tem uma igreja vazia. Depois volta de novo, de novo. Isso é normal, toda igreja acontece isso faz parte. E lá um certo tempo, a minha esposa teve uma revelação, uma orientação de Deus, que nós iríamos sair dali. Que nós iríamos para um lugar e nós seríamos pais de multidão. Nós seríamos usados por Deus a outro lugar. Perdemos o fôlego. Meu Deus, sair daqui, nós abrimos essa igreja, nós formamos isso aqui, construímos esse prédio. Para quem não conhece, é um prédio muito grande. E nós ficamos, meu Deus, ir para onde? Para que lugar? Fazer o quê? O que nós sabemos é cuidar de pessoas. É cuidar dessas crianças, desse povo que não tem Deus, que está faminto. Buscando os drogados, trazendo para dentro da igreja, convertendo eles a Cristo. Ai, se nós não descansássemos no Senhor. Mas nós confiávamos, nós sabíamos o Deus que nós temos. Nós sabíamos que Deus tinha preparado para nós o melhor. Nós descansamos no Pai. E quando veio a promessa de vir para Portugal, eu falei, olha, eu vou. Mas chegar lá, eu quero congregar numa igreja de portugueses. Eu não quero congregar numa igreja de brasileiro lá, eu quero a igreja de português. Já que é para mudar, vamos mudar então, radicalmente. Vamos mudar de vez. Mas eu confiava na promessa do Senhor. Nós sabíamos a quem nós servíamos. Nós sabíamos que Deus estava preparando. E amados, para nossa surpresa aqui nós estamos. Fomos acolhidos por essa comunidade, por esses pastores, pastora Marta, pastor Jorge, pastor Ramon.
Pastor Romão foi o primeiro que orou comigo no dia que eu cheguei. Eu cheguei lá na igreja, na outra igreja, no outro prédio. Não estava passando muito bem. Esse dia eu estava assim meio, acho que era o labirinto, que não estava legal. E eu estava ficando mais lá fora. Aí ele foi lá e, eu posso orar com o senhor? Eu falei, claro, ora. Orou comigo e tal. E nós somos recebidos maravilhosamente. Acolhidos. Sentimos o calor de vocês. Vocês são muito bons. Isso é bom. É bom porque aquilo que eu falei lá em Goiânia, lá no Brasil, eu quero congregar na igreja de português. E Deus sabia para onde ia nos trazer. Ele sabia onde ia conduzir os seus filhos. E aqui estamos. Muito obrigado porque vocês são bênçãos. E eu quero terminar essa palavra de hoje, amados, com os versos que está lá no livro de Lucas, capítulo 12, do verso 16 ao verso 24. Não dá para projetar aí, meu amado? Muito bem. Verso 16 diz assim: Então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. E ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então ele disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, bens armazenados para muitos anos. Descansa, coma, beba e alegre-se. Contudo, amados, Deus lhe disse: insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim, amados, acontece com quem guarda para si as riquezas, mas não é rico para com Deus. Dirigindo aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com os seus próprios corpos, quanto mais ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. E olha o que vem pela frente. Observem os corvos, não semeiem nem colhem, não têm armazéns nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves. Vocês são muito valiosos, amados. Descanse no Senhor. Descanse nos braços dEle. Deixe Ele fazer a sua vontade. Aprenda a descansar no Senhor. Aprenda a reclamar menos, a cobrar menos. Trate bem as pessoas que estão ao teu lado. Cuida daqueles que estão precisando de você. Assim como você cuida daqueles, Deus cuida dos seus. Estamos aqui, cuidando aqui, mas Deus está com a nossa filha, nosso genro lá no Brasil, os nossos parentes, os nossos queridos. Deus está cuidando deles. Amém? Vamos baixar nossa cabeça, vamos orar. Amado Deus e Pai, esta manhã, Senhor, nós trouxemos a Tua palavra. E nós pedimos agora, Deus, que o Senhor grave no coração de cada um de nós essa mensagem, Senhor, do descanso, que nós possamos aprender a descansar no Senhor. Que nós possamos, sim, Deus, aprender a descansar em Ti. Aprender que as Tuas promessas, elas não acabaram. As promessas que foram feitas no deserto para aqueles judeus, elas servem para nós até hoje. Que a Tua palavra é viva, que as Suas instruções são vivas, são reais no nosso meio. Obrigado, Deus, por essa comunidade que nos acolheu, essa comunidade que tanto nos prestigia, Senhor. Este calor humano que nós temos aqui. Que nós possamos ser gratos, nós possamos, sim, Deus, entender que só o Senhor pode fazer na nossa vida. Nos ensine a descansar nos Teus braços. E quando nós olharmos para trás e vemos só uns 2 passos, 2 pés, 2 pegadas, nós possamos entender que é o Senhor que está nos carregando. Que nas dificuldades, nas adversidades,
o Senhor está a nos proteger. Obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado porque nós já sabíamos que o Senhor tinha preparado esse dia há muito tempo atrás. E obrigado pelo dia de amanhã, que nós não sabemos, mas o Senhor já conhece. Por isso nós entregamos agora, Senhor, nas Tuas mãos. Nos leve em segurança, Deus. Nos proteja e nos agracie. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E obrigado por nos ouvir.